Big Big Bom, Big Big Bem. Hoje eu vou tirar dúvida de quem? Bom dia, gente! Hoje estamos em mais um episódio do Pode Crer. Nós estamos hoje em um cenário diferente, né? Como vocês podem ver. E hoje o tema do nosso quadro vai ser sobre saúde e bem-estar. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças do sistema urinário, o que são, como é feito o tratamento, quais são as causas e alguns sintomas. Então, galera, a nossa primeira dúvida vai ser sobre o cálculo renal, que é uma doença, né, do sistema urinário que vem gerando muitas dúvidas de muitas pessoas. O que é o cálculo renal? Como se trata o cálculo renal? Quais são os sintomas? Então, a doutora Eduarda, que tá de casa, vai responder pra gente um pouco mais sobre essa doença. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Eduarda e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o cálculo renal, né? Mas antes eu queria agradecer por ter sido convidada para participar desse podcast, que eu gosto tanto. Como que acontece o cálculo renal, né? Essa doença que é tão conhecida como pedra nos rins, mas ela também tem outros nomes, como a nefrolitíase e a litíase renal. Então, ela é uma doença causada pela cristalização de sais minerais presentes na urina. Então, vai ser justamente o excesso desses sais minerais que vai causar o cálculo renal. Os sais minerais, eles vão se agrupar formando essas pequenas pedrinhas, e essas pedrinhas vão ser as pedras nos rins, né? E elas acabam ficando ali dentro do trato urinário. Quando essas pedras ficam muito grandes, elas podem obstruir o escoamento da urina, dilatando as estruturas internas dos rins e causando a famosa cólica renal, que, assim, né, pra quem fala, a dor é terrível. Descrevem essa dor como, tipo, uma das piores dores do mundo, como ser pior do que a dor de parir uma criança. Bom, quando a quantidade de água na urina não é suficiente para diluir esses sais minerais, eles retornam na sua forma sólida e eles precipitam nas vias urinárias. Então, a principal causa se dá pela pouca ingestão de água, né? Pouca ingestão de líquidos, mas principalmente água. Mas existem pacientes que eles costumam ter alterações na composição da urina. Então, eles apresentam um excesso de sais minerais, principalmente de cálcio, né? Então, a quantidade de cálcio na urina é tão grande mesmo que, com uma boa ingestão de água, esses pacientes, eles ainda acabam tendo esse excesso de cálcio na urina, né? Bom, existem diversos fatores que vão influenciar para uma pessoa ter mais tendência a ter um cálculo renal. Então, o tipo de bebida, se a pessoa consome muitos refrigerantes que tem grande quantidade de açúcar, isso vai influenciar, né? O suco de laranja, ele possui substâncias que inibem a cristalização dos sais. Então, um pouco de suco de laranja a cada dia faz bem para o corpo. Bom, dietas ricas em sais, proteínas e açúcares também são fatores que vão ali contribuir para a formação de um cálculo renal. Suplementação de cálcio, obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, infecção urinária de alta repetição, hiperparatireoidismo primário e doenças inflamatórias intestinais. Bom, sintomas. Alguns pacientes, eles são assintomáticos, né? Pedras menores que 3 milímetros, elas podem ser eliminadas pelo sistema urinário sem nenhum sintoma aparente. Mas o sintoma clássico é a cólica renal, que acontece quando tem uma pedrinha de pelo menos uns 4 milímetros ali no rim ou em algum ponto do uréter, dilatando e obstruindo o sistema urinário. Então a dor é intensa, ela costuma durar de 20 a 60 minutos e ela é descrita como sendo pior que a dor do parto ou de uma fratura óssea. Outros sintomas, eles também são caracterizados por náuseas, vômitos, dor ao urinar, urgência urinária e sangue na urina, em casos bem graves. Bom, se a pedra ela ficar impactada na metade inferior do uréter, a cólica renal ela pode irradiar para a perna, para os grandes lábios ou para os testículos. O diagnóstico ele é feito através da tomografia computadorizada ou da ultrassonografia do aparelho urinário. Só que a desvantagem da ultrassonografia é a baixa capacidade para identificar cálculos renais impactados no meio do uréter, porque os gases intestinais eles atrapalham a formação de uma imagem nítida. E o tratamento ele pode ser em casa para casos mais leves. E para casos mais leves é receitado anti-inflamatório, hidratação e remédios para relaxamento do uréter, transulosina e a nifedipina. E a cirurgia se chama litotripsia extracorpórea por ondas de choque, que é o método no qual as pedras são quebradas por meio de ondas de choque aplicadas através da pele. A gente também tem outros 3 tipos de procedimentos que podem ser realizados, que são a ureterolitotripsia, que são ondas de choque que são aplicadas diretamente nos cálculos através do endoscópio inserido da uretra até o uréter, e a nefrolitotomia percutânea, que é uma pequena cirurgia no qual o endoscópio ele é inserido através da pele até o local onde está o cálculo.
A cirurgia convencional, que é o procedimento no qual o rim necessita ser aberto para a retirada das pedras, e é normalmente usada em cálculos mais complicados, principalmente nos cálculos coraliformes. E normalmente após as cirurgias é utilizado um catéter duplo J, que é essa imagenzinha que vocês estão vendo aí na tela, que ele costuma ser utilizado após procedimentos cirúrgicos para tratar cálculos urinários no uréter ou nos rins. E isso porque na maioria das vezes acontece um inchaço após a cirurgia, algo que pode provocar dores no paciente. Nossa, doutora, muito interessante saber sobre isso, né? Ainda mais que é um assunto que vem aparecendo muito ultimamente. E é sempre bom ficar alerta sobre o que acontece, né, com o nosso sistema urinário. Agora, a nossa próxima doença que a gente vai se aprofundar é a infecção urinária. E ela tem geralmente na maioria das mulheres, né? E agora quem vai falar é a doutora Isabela Bittencourt Chireia. Eu sou a doutora Isabela Bittencourt e hoje eu vou falar sobre infecção urinária. Bom, o que ela é? Essa infecção ela se caracteriza por qualquer infecção que comprometa o nosso trato urinário por micro-organismos. Em mulheres, principalmente, quando as bactérias vivem na região do ânus da vagina se multiplicam e acabam invadindo a uretra. Em homens, as bactérias podem crescer e se multiplicar na urina residual. As pessoas mais suscetíveis a essa doença são as mulheres, por causa das características anatômicas, principalmente pela uretra da mulher ser menor do que a do homem. Isso ajuda para as bactérias consigam entrar no organismo e causar essa infecção. Algumas dessas doenças podem ser por diversos motivos, eu vou falar aqui para vocês alguns deles. Higiene inadequada, histórico familiar, atividade sexual, que ela pode ajudar a levar as bactérias para o canal da uretra, como eu já tinha dito, diabetes, principalmente em homens, praticar sexo anal sem proteção. Pessoas que têm diabetes também são mais suscetíveis. E ingerir poucos líquidos, especificamente água. Os sintomas podem ser necessidade de urinar com frequência, escassa eliminação de urina a cada vez que você vai no banheiro, ardor ao urinar, dor na bexiga, nas costas ou no baixo ventre, febre e sangue na urina nos casos mais graves. O tratamento depende muito da gravidade de cada infecção. Normalmente se faz por antibióticos. Se for mais leve, pode ser o próprio organismo dar conta de acabar com essa infecção, mas normalmente é por antibióticos e tratar direitinho e ingerir bastante líquido. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa infecção. Então, né, gente, como vocês viram, muito interessante as dúvidas que foram tiradas agora. E a nossa próxima doença que a gente vai falar é sobre a hidronefrose. E é uma doença também que não é tão conhecida, mas é muito importante saber sobre ela. Bom, agora nós vamos falar sobre uma outra doença do sistema urinário, que é a hidronefrose. E os sintomas dela são dificuldade para urinar, dor nas laterais, no abdômen ou na região genital, e dores locais, no flanco, que é um lado da parede abdominal, ou no abdômen. No trato urinário, produção insuficiente de urina ou sangue na urina, e também é comum pressão alta. Então, a hidronefrose, ela é uma condição tanto incomum, mas ela é perigosa. E ela ocorre quando há algum tipo de obstrução no canal da urina, que geralmente impede que a urina se desloque, fazendo com que ela se acumule na região da bexiga. Dessa forma, os rins também são afetados e eles acabam se dilatando, podendo levar o paciente a um caso de insuficiência renal. E por mais que esse não seja um problema comum, é importante que todos sejam bem informados sobre o assunto, porque os pacientes que sofrem de problemas renais, principalmente, eles correm o risco de desenvolver a hidronefrose. E eu vou falar um pouquinho sobre como essa condição se manifesta e os tratamentos. Bom, a maioria dos casos de hidronefrose, eles são causados por outras doenças renais, como tumores nos rins ou cálculo renal. Então ele pode ser uma agravação do cálculo renal, que foi a primeira doença do sistema urinário que eu falei lá na frente. Bom, essas duas doenças elas podem originar a obstrução do canal urinário, causando assim um inchaço nos rins. Porém, outras complicações que não estão relacionadas ao órgão também podem desencadear essa condição. Uma das mais comuns é a uropatia obstrutiva unilateral, caracterizada por uma obstrução repentina do uréter, o tubo que faz a ligação entre a bexiga e os rins. E o tratamento, o primeiro passo para dar o início ao tratamento é identificar a causa do problema. Esse também é o ponto mais importante, porque é dessa forma que vai ser evitado que a hidronefrose retorne. Então, o tratamento ele pode variar de acordo com a causa, podendo exigir apenas o uso de antibióticos em caso de infecção urinária ou algo mais complexo. Também será necessário drenar toda a urina que está acumulada nos rins, para que dessa forma eliminar o inchaço.
Isso também pode ser realizado com a ajuda de um catéter ou um tubo inserido diretamente no rim. Ambos os métodos são minimamente invasivos e completamente seguros. Muito legal saber sobre isso, doutora. É sempre importante a gente estar conhecendo outras doenças, né, que não são tão famosas, vamos dizer. E agora, a próxima doença que a gente vai se aprofundar é a doença renal crônica, que quem vai falar vai ser a doutora Pietra Marchese Hella. Oi meninas, tudo bem? Eu fico muito feliz em participar desse episódio do Pode Crer e trazer um pouco mais de informação sobre a doença renal crônica. A gente vai começar falando sobre essa doença, sobre o que ela é. A doença renal crônica, ela consiste em uma lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. Em sua fase mais avançada, que é chamada de fase terminal de insuficiência renal crônica, conhecida como IRC, os rins eles não conseguem mais manter a normalidade no meio interno do paciente. E tudo isso considerando as funções dos rins, que as principais são: regulam a água do organismo e outros elementos químicos do sangue, como sódio, potássio, fósforo e o cálcio. Eles eliminam medicamentos e toxinas introduzidos no organismo e liberam hormônios do nosso sangue. Como já se diz o nome, é uma doença crônica, tendo entre uma das principais causas a diabetes e a pressão arterial alta. A doença renal crônica tem uma série de sintomas e consequências. Vou listar agora algum deles para vocês. O sangue ele se torna mais ácido, a anemia se desenvolve, os nervos eles são prejudicados, o tecido ósseo se deteriora e o risco de aterosclerose aumenta. Os sintomas podem incluir micção à noite, fadiga, náusea, coceira, espasmo muscular, câimbras, perda do apetite, confusão, dificuldade para respirar e inchaço do corpo. Obviamente ele causa diminuição da função renal e os rins não conseguem absorver a água da urina para reduzir o volume da urina, então eles concentram. Altos níveis de resíduos metabólicos no sangue podem danificar as células nervosas no cérebro, tronco, braços e pernas. Os níveis de ácido úrico podem aumentar, algumas vezes causando gota. Os rins lesionados produzem hormônios que aumentam a pressão arterial. Além disso, esses rins não podem excretar o excesso de sal e água. A retenção de sal e água pode contribuir para a pressão arterial alta e a insuficiência cardíaca. Antes da gente finalizar esse conteúdo e falar sobre o tratamento, a gente vai falar como é que a gente pode identificar essa doença de forma comprovada cientificamente, por meio de exames tanto de sangue quanto de urina. O tratamento ele visa restringir os fluidos, sódio e potássio na nossa dieta. O uso de medicamentos para corrigir outros quadros clínicos, como a diabetes, a pressão arterial alta, a anemia e o desequilíbrio eletrólito. E quando necessário, em casos mais avançados, é necessário o uso de diálise ou de transplante renal. Fico muito feliz de ter participado desse Pode Crer e que agora vocês tenham mais consciência sobre essa doença. Muito bom a gente tirar essa última dúvida, é muito bom a gente estar sempre se aprofundando, né, nessas doenças que a gente tem e a gente às vezes nem sabe. Isso. E chegou o nosso fim, o nosso quadro. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham entendido todas as doenças. E qualquer dúvida vocês podem mandar aqui Nas nossas redes sociais também. Exatamente. E daí caso vocês perguntem mais coisas, a gente pode abrir mais outro quadro, né, sobre saúde e bem-estar. Não pode crer. Isso. Um beijo. Obrigada.